Popularmente é conhecida a história de que Eva comeu uma maçã proibida, ofereceu para o seu marido, ele também comeu, e por isso eles foram expulsos do paraíso. E por ser tão minimizada e explanada semelhante a um conto de fadas, a história da transgressão dos nossos primeiros pais acaba se tornando uma espécie de chacota, até mesmo para aqueles que hoje se nomeiam pastores e ministros do Senhor. Mas, se a Bíblia é inspirada por Deus, e se Gênesis não é uma alegoria, mas sim um fidedigno relato da criação do homem e da sua queda, então, o que realmente está por detrás da expulsão de Adão e Eva do paraíso? Bom, essa é a série A Grande Batalha, e hoje nós vamos nos aprofundar no real motivo da queda e também da expulsão do ser humano do paraíso. E, se vocês não assistiram ao primeiro vídeo da série, que trata da rebelião de Lúcifer e da sua expulsão do céu, então eu vou deixar o link do vídeo logo aqui abaixo na descrição, ok? E está escrito: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Veja, a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 7 nos diz que o homem não surgiu a partir de um processo evolutivo, mas ele foi criado do pó da terra pelo próprio Deus. E em Gênesis capítulo 1, a palavra de Deus relata que o Senhor formou o ser humano no sexto dia da semana. E diferente dos animais, o relato da criação deixa bem claro que o ser humano foi formado à imagem e também à semelhança de Deus, lançando assim por terra a teoria evolutiva de que somos animais racionais, pois, embora tanto os animais como o ser humano foram criados por Deus, as Sagradas Escrituras fazem uma gigantesca diferença entre uns e outros, apontando os seres humanos como filhos de Deus, criados à sua imagem e também à sua semelhança. E sendo que a Bíblia nos aponta como seres racionais e também filhos de Deus, conforme está registrado em 1 João capítulo 3, versículo 1, então, sendo o Senhor o nosso Pai, semelhantemente aos pais aqui da terra, toda a ordem de Deus para os seus filhos não é algo arbitrário, mas tem um motivo realmente plausível e, se for obedecido, trará segurança e também felicidade aos seus filhos. E assim como um pai que tem como profissão ser eletricista, vem a instalar tomadas em sua residência, não para eletrocutar os seus filhos, mas sim porque as tomadas são necessárias, Deus também plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden, não com a intenção de que os seus filhos dela comessem e morressem, mas sim porque, após conceder o preciosíssimo dom do livre-arbítrio aos seres inteligentes, Deus precisava colocá-los em uma situação na qual eles pudessem provar que eram dignos de pertencer à eterna família do Senhor e serem filhos obedientes. E da mesma forma que os filhos, caso dessem ouvidos ao seu pai, não precisariam experimentar a traumatizante experiência de levar um grande choque, se os seres humanos tivessem dado ouvidos ao seu divino pai, também eles não precisariam experimentar a traumatizante experiência do pecado. Mas talvez alguém pergunte: se Deus é onisciente e sabia do risco que os seres humanos corriam de comerem do fruto, por que ele fez a árvore do conhecimento do bem e do mal? Veja, amigos, a Bíblia relata que Deus nos criou à sua imagem e também à sua semelhança, e sendo assim, entendemos que ele queria criar seres inteligentes, os quais poderiam se relacionar com ele, semelhante a como os filhos se relacionam com seus pais. E a verdade é que nenhum pai ou mãe, em sua sã consciência, gostaria de gerar robôs que não tivessem capacidade de amá-los e obedecê-los por sua livre escolha. E, é claro, embora alguns pais e mães gostariam que seus filhos fossem programados para agir exatamente segundo os ditames deles,
A maioria dos pais desejam que os seus filhos desenvolvam o amor por eles e aprendam a obedecê-los, porque sabem que os seus pais, na verdade, só querem o bem deles. E amigos, Deus não teria dificuldade alguma em criar seres que jamais fariam qualquer coisa a não ser obedecê-lo estritamente. Contudo, Deus não é um pai ditador, mas ele é um pai de amor. E assim como Deus tem livre arbítrio e escolheu ser a essência do amor, conforme está registrado em 1 João, capítulo 4, versículo 8, da mesma forma, ele quer que seus filhos tenham o mesmo privilégio que ele tem. Ele quer que os seus filhos possam escolher ser iguais ou diferentes dele. E como ele nos fez à sua imagem e semelhança, então, não apenas deveríamos ser racionais, mas também deveríamos ter o livre-arbítrio, assim como o próprio Deus tem. E, meus irmãos, embora Deus não fez para si uma árvore do conhecimento do bem e do mal, virtualmente existia uma espécie de árvore do conhecimento do bem e do mal para ele, pois tendo a onipotência em suas mãos e podendo fazer o que ele bem entendesse, diferente dos sanguinários vilões do universo da Marvel e da DC Comics, Deus escolheu usar o seu infinito poder não para formar um universo no qual escravos fossem criados para, através do seu sofrimento, darem prazer a um Deus tirano e cruel. Mas ele escolheu usar a sua onipotência para formar um universo no qual as suas criaturas inteligentes desfrutassem constantemente das bênçãos que vêm das mãos de um pai amoroso, o qual encontra o seu mais sublime prazer em cuidar e também zelar dos seus filhos. E assim como Deus poderia ter escolhido ser bom ou mal e escolheu ser bom, também ele deu esse privilégio para que os seus filhos tivessem a oportunidade de serem semelhantes a ele, até mesmo nessa questão. E assim como a onipotência de Deus era para ele uma espécie de prova, a árvore do conhecimento do bem e do mal era a prova dos seres humanos, a fim de escolher se seriam bons ou se seriam maus. Mas agora vem uma outra pergunta à nossa mente. O que é esse bem e o que é esse mal? Veja, quando Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal como sendo algo que poderia definir a continuidade da vida imortal de Adão e Eva ou o interrompimento da vida deles, dando lugar à morte, então ele estava estabelecendo algo legal, moral e jurídico para o santo casal, pois se eles obedecessem à regra imposta, seriam livres para viver, mas se desobedecessem, seriam penalizados com a morte. Veja, no farol de semáforo não existe uma lei com vários artigos escritos, mas aquelas 3 luzes, verde, amarela e vermelha, prefiguram as leis do trânsito e seus ônus e bônus para aqueles que respeitam ou desrespeitam a sinalização do semáforo. E da mesma forma, a árvore do conhecimento do bem e do mal não possuía em si uma lei com artigos os quais declaram o que é bem e o que é mal, mas ela prefigurava essa lei e exemplificava que a desobediência da mesma resultaria em morte e a obediência da mesma resultaria na perpetuação da vida. E está escrito: eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, versículo 4. Bom, após Deus formar o homem, nos é dito que ele soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida, e Adão passou não a ter, mas sim a ser uma alma vivente, conforme está em Gênesis 2, versículo 7. E em Gênesis 2, 17, Deus disse a essa alma vivente, Adão, que no dia em que ele comesse do fruto proibido, ele certamente morreria. Ou seja, a alma que morre é aquela que peca, conforme está registrado em Ezequiel 18, versículo 4. E se a alma que morre é a que peca, então, sendo que o ser humano comesse do fruto, ele morreria, então comer do fruto era um pecado. E o que é pecado, meus amigos? Está escrito: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4.
Bom, parece que o quebra-cabeças vai sendo montado e vamos compreendendo que, assim como o desrespeitar o semáforo implica em transgredir algum artigo das leis de trânsito, da mesma forma, comer o fruto proibido implicava em transgredir um ou mais artigos da lei de Deus. Por isso, se a alma vivente Adão e a alma vivente Eva comessem do fruto, eles morreriam porque estariam transgredindo a lei. E a penalidade para quem transgride a lei, ou seja, a penalidade para quem peca, é a morte. Veja, é bem provável que nesse momento você comece a pensar que essa linha de raciocínio que eu estou apresentando faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, você também deve estar questionando o seguinte: se João diz que o pecado é a transgressão da lei, e se nos 10 mandamentos não existe nenhum artigo dizendo não comerás do fruto proibido, então, como que o ato dos nossos primeiros pais de comer do fruto da árvore proibida pode ser considerado um pecado se não existe esse artigo nos 10 mandamentos? Veja, amigos, a árvore do conhecimento do bem e do mal era o território o qual Satanás poderia tentar os nossos primeiros pais. E estando Eva sozinha e se aproximando da árvore proibida, Satanás utiliza-se da serpente como um médio para poder enganar Eva sem que essa soubesse que, na verdade, estava falando com outro ser. E a primeira sugestão da serpente, em oposição às palavras de Deus, foi que, se Eva comesse do fruto, ela não morreria, assim como Deus tinha afirmado. E, amigos, ao Eva ingerir aquele fruto, ela estava transgredindo o 6º mandamento, o qual diz: não matarás. Pois Deus havia categoricamente dito que, caso eles comessem do fruto, certamente eles morreriam. E a segunda sugestão da serpente foi que, após ingerir o fruto proibido, os olhos de Eva se abririam e ela seria semelhante a Deus. Ou seja, ao Eva ingerir o fruto, ela também transgrediu o 1º e o 2º mandamento, os quais estão relacionados com a existência de um único Deus, e com essa atitude, Eva quis participar dessa prerrogativa que pertence somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E a terceira sugestão da serpente foi que, após ingerir o fruto, Eva seria conhecedora do bem e do mal, assim como Deus é conhecedor dessas duas coisas. E, meus irmãos, embora Deus seja praticante do bem e não do mal, por ser ele onisciente, ele sabia muito bem o que era o mal e as suas consequências, e por isso ele não compartilhou o conhecimento do mal com os seus filhos, mas deu a eles somente o conhecimento do bem. Contudo, ao Eva querer ter esse conhecimento do mal, ela também transgrediu o 10º mandamento, pois ela cobiçou algo que pertencia somente a Deus. Bom, a queda dos nossos primeiros pais e a condenação que eles receberam é muito mais profundo do que a simples historinha da mordida na maçã. E ao entendermos mais profundamente que o pecado dos nossos primeiros pais não foi comer um fruto, mas sim transgredir a lei de Deus, então devemos reavaliar o conceito de que a lei dos 10 mandamentos era apenas para os judeus, porque Adão e Eva não eram judeus, mas mesmo assim, as ordenanças da lei estavam presentes no tempo dele. E também, Satanás e seus anjos não eram judeus, mas, como vimos lá no primeiro vídeo da série, eles só caíram em pecado e foram expulsos do céu quando transgrediram lá no paraíso a lei de Deus. E antes de dizermos que os 10 mandamentos foram abolidos juntamente com as leis mosaicas após a morte do Senhor Jesus Cristo, devemos nos lembrar de quem disse que o pecado é a transgressão da lei. Foi o apóstolo João, e isso muitos anos depois da crucifixão de Cristo. E também o fato do Senhor ter
expulsado os nossos primeiros pais do jardim após eles se tornarem pecadores, isso não foi uma decisão injusta, meus irmãos, mas uma sábia e perfeita decisão, pois pelo fato de Deus ter colocado no fruto da árvore da vida, a qual ficava no meio do jardim do Éden, propriedades as quais perdurariam a vida para sempre, caso Adão e Eva e também os seus descendentes tivessem acesso a essa árvore da vida após o pecado, então eles seriam pecadores imortais e, semelhantemente aos demônios, eles viveriam por milênios desenvolvendo novas formas de pecar e também sofrendo por causa das consequências do seu pecado. Portanto, o ato de expulsar o ser humano do jardim do Éden foi um ato de misericórdia, pois, sem acesso ao fruto da vida, o homem poderia descansar no pó da terra em vez de viver como uma espécie de zumbi infeliz e altamente perigoso. Bom, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. E o meu desejo e também a minha oração é que o Espírito Santo do Senhor nos guie a toda a verdade. Amém? E se vocês não assistiram ao primeiro vídeo da série, então não se esqueçam que o link estará logo aqui abaixo na descrição desse vídeo, ok? Então, meus amigos, fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.